sintaxe. Como que ficam esses códigos? Por meio de comparações, foi possível descobrir que esses hieróglifos não eram apenas símbolos ornamentais, mas sim palavras, formando frases. Ou seja, quando nós entramos na área da sintaxe, nós percebemos que existe um código utilizado e esse código também deve ser compreendido. Não é simplesmente um código. Eu poderia usar o código que eu estou usando para vocês agora, simplesmente mudar um pouquinho a dinâmica, ou seja, colocar numa outra língua, coisa parecida. Mas só isso também não serve para detectar informação. Precisamos ir para um terceiro nível, que é o nível da semântica. Champollion foi praticamente quem conseguiu decifrar a Pedra da Roseta. E ele percebeu, estudando, porque o grego ele conhecia, ele apenas estudou as outras duas e percebeu que eram a mesma coisa, ele viu que o conteúdo era apenas uma homenagem feita ao rei Ptolomeu, feita pelos sacerdotes de Mênfis por volta mais ou menos do ano 196 a.C. Então, quando nós tratamos da área da semântica, agora nós já estamos tratando em termos de ideias comunicadas e no sentido do sentido compreendido. Agora a história é um pouquinho diferente, porque agora eu sei o que está ali dentro. Mas a informação não para aí. Nós vamos para um quarto nível, que é a parte da pragmática. Na parte da pragmática, você está tratando de uma ação esperada. Toda informação tem um propósito. Por que vocês estão aqui me ouvindo? E por que eu estou aqui falando? Eu estou passando informação. Existe um interesse mútuo das duas partes. Essa é a parte da pragmática. Uma ação esperada. Vocês vieram para cá para ouvir informação esperando alguma coisa. Eu vim para cá para passar informação também esperando que alguma coisa aconteça em vocês. Dentro dessa ação esperada, nós percebemos que na Pedra da Roseta, usando ainda esse exemplo, os sacerdotes de Mênfis queriam que os povos soubessem dessa homenagem prestada ao rei Ptolomeu. Tanto é que eles colocaram nas 3 línguas principais da época. Isso daí não é nada novo. Se vocês se lembram, naquela passagem da crucificação de Jesus, você lembra que na cruz foi colocado praticamente Rei dos Judeus em 3 línguas diferentes também. Então era muito comum, é uma técnica que não nova. Então, quando nós temos esses 4 níveis, nós já percebemos que a ideia é que essa informação foi gerada com propósito, não é fruto de processo aleatório. Mas tem um quinto que é muito interessante, que é tratado pelo Dr. Werner Gitt. Dr. Werner Gitt é um matemático alemão que tem desenvolvido muito trabalho voltado para essa área da informação. E ele trata da questão da apobética. A apobética está relacionada não somente com uma ação que você quer que se tome, como é o caso da pragmática, mas é literalmente o resultado final. Ou seja, o que eles queriam, os sacerdotes de Mênfis queriam, é que esse evento, ou seja, essa homenagem, se tornasse um registro histórico. E se tornou um registro histórico. Tanto é que nós temos até hoje. Então, esse é o propósito a ser atingido. Então, quando nós temos esses 5 níveis, nós sabemos que a informação, ela é proposital, ela é gerada por uma questão de mente, não apenas por uma questão de processos aleatórios. Deixa eu dar um exemplo muito interessante a respeito disso. Nos 5 níveis da informação. Então nós temos a estatística, sinal transmitido, sintaxe, código utilizado, semântica, ideias comunicadas, pragmática, ação esperada e apobética, propósito a ser atingido. Vamos pegar um exemplo específico. DNA. Vamos olhar cada uma das áreas e ver se o DNA bate com isso. Na área da estatística, nós temos o número de nucleotídeos no DNA. É exatamente o que nós estamos observando em termos de informação. Na área da sintaxe, nós temos a sequência dos ATCGs. Quando nós pegamos na área da semântica, que são as ideias comunicadas, nós vemos a ordem dos aminoácidos. Quando nós entramos na pragmática, que é a ação esperada, é a formação das proteínas. E quando nós pegamos na apobética, que é o propósito a ser atingido, preservação da vida. É interessante que o código genético, ele obedece a 5 bases fundamentais para ser informação produzida com propósito. Ou seja, não foi simplesmente algo aleatório, foi produzido. Então, na nossa querida equação da vida, nós temos vida, nós temos matéria e a parte mais importante no meio, informação. Porque para matéria se transformar em vida, você precisa de informação. Sem isso não acontece. Então voltamos de novo à nossa estaca zero. Qual a origem da informação? Isso precisa ser debatido.
E é interessante, só para exemplificar algo específico, 2 exemplos de formações rochosas. Obviamente, as duas não poderiam ser consideradas como causas naturais. Essa é uma causa natural. Aquela, imagina dizer que as 4 faces do Monte Rushmore, lá nos Estados Unidos, foram simplesmente resultado da erosão e do vento e da chuva por milhões e milhões de anos. Isso não faz sentido. Durante milhões e milhões de anos, o vento simplesmente foi esculpindo a face de 4 presidentes americanos. Ou seja, nós sabemos que existem coisas que são produzidas por causas naturais e outras por causas inteligentes. Algo que é muito interessante a respeito disso, e esse tem sido algo que tem sido bem discutido e debatido, é a querida salmonela. Porque a salmonela trata especificamente dessas questões relacionadas de uma forma muito específica com esse pequeno motor. Esse pequeno motorzinho formado por várias partes, praticamente formado com 40 proteínas. É impressionante porque ele tem uma ordem de montagem específica, tem uma sequência bem determinada. Se uma das partes não estiver presente, o motor não se forma, ele dissolve. Você precisa ter as peças certas na ordem certa. Daí a pergunta que nós temos a respeito desse pequeno motor da salmonela é a seguinte: qual parte do motor teria surgido primeiro? Porque um processo evolutivo você teria que começar com algo simples e ir evoluindo. Então teríamos começado primeiro com um eixo, mas qual a função do eixo sem o resto? O eixo por si só não faz sentido. Ele precisaria do resto para ter sentido. O eixo por si só, se ele aparecesse, seria eliminado pela seleção estabilizadora, porque ele não tinha propósito nenhum. Então você precisa de vários elementos para montar esse mecanismo todo. Ou seja, em última análise, o motor da salmonela ele teria que ter aparecido completo e pronto. Não daria para ter evoluído. Acho interessante a respeito disso, porque estudando um pouquinho o livro de Darwin, vocês estão vendo toda a formação desse pequeno motorzinho aí, como é que ele funciona. Eu vou deixar, se deixar vocês vão ver o flagelo inteirinho sendo formado. Mas acho interessante que no livro de Darwin, ele disse o seguinte: se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, minha teoria se tornaria inútil. E se tornou. Um pequeno motorzinho chamado motor da salmonela, motor proteico. Darwin sabia dos problemas com a teoria, era só uma questão de aparecer as evidências. À medida que as evidências foram aparecendo, nós pudemos perceber o significado da teoria dele. Para aqueles que quiserem ver, na publicação original de Darwin está na página 166, onde ele falou isso. Então é muito interessante quando nós estudamos essa questão do design inteligente. Eu fico assim impressionado, eu não sei quantos de vocês têm lido o material que tem surgido por aí. O último livro do Richard Dawkins é Deus um Delírio. Não sei quantos já leram também, saiu um outro livro chamado Delírio de Dawkins. Foi muito interessante porque é um livro que faz o contraponto daquilo que Dawkins propôs, mas Richard Dawkins tem sido um dos que mais tem falado a respeito que esse design que existe na natureza não tem nada a ver com planejamento. Ele disse o seguinte: a biologia é o estudo de coisas complicadas que dão a impressão de terem sido planejadas para um propósito. Eu discordo dele porque elas não dão a impressão. Elas foram planejadas dessa forma. Não é uma questão apenas de ideias. Então, só para, dentro dessa área rapidinho aí para terminar, essas duas principais são os dois primeiros capítulos, os outros eu vou andar mais rápido porque são mais simples, em termos não do conteúdo, mas das ideias principais. A ideia praticamente, que eu procuro mostrar no livro, é que o design inteligente, você, ao estudar design inteligente, deixa eu voltar de novo, o Tico e o Teco estão pensando muito rápido. O Tico e o Teco são os 2 neurônios que funcionam quando você está com torcicolo, os outros são todos paralisados. A teoria de design inteligente, ela trata da questão dos sinais de inteligência. Para explicar esses sinais de inteligência, a origem deles, você tem que entrar no criacionismo, tem uma fonte de criação. Para explicar o criacionismo, você precisa de uma criação especial, porque o criacionismo trata de uma forma geral apenas desses sinais de planejamento que nós encontramos, a ideia de uma criação, mas ele não trata especificamente ou necessariamente de um criador. É na criação especial que você encontra a ideia do criador. Que houve essa criação toda, ela faz parte de um planejamento especial. Essas 3 áreas aqui nós podemos tratar dentro de aspectos científicos. É interessante porque eu estava numa discussão há pouco tempo atrás, uma pessoa numa universidade perguntou: e você sabe qual é o criador certo? Eu falei: eu sei, mas é a minha aposta. Eu falei assim: ainda bem que você disse que é a sua aposta. Eu falei: só que a minha aposta é a certa. Então a de vocês eu não sei qual é.
Então, dentro da ideia principal é o seguinte: aceitar que existe um Criador é algo científico, nós tratamos com evidências. Nós olhamos complexidade mesmo, por exemplo, computadores, uma canetinha que aponta o laser, projetor de mídia, até as cadeiras ao nosso redor. Todas essas coisas, nós entendemos que elas não são fruto de processos aleatórios e naturais, literalmente foram criados. Então, aceitar que existe um Criador é científico, não é algo nada absurdo. O problema é que aceitar quem é o Criador, esse é o aspecto religioso. Daí nós entramos na questão da religiosidade. Então, quando nós discutimos quem é o Criador, a história é totalmente outra. Bom, isso é um pouquinho a respeito dos 2 primeiros capítulos. Deixe-me tratar dos outros 5, porque o último é só a conclusão. Bem rapidinho, só para pensarmos um pouquinho a respeito dessas questões. Primeiro, quando eu trato no capítulo 3 da origem do universo. Qual seria a origem do universo? Para entendermos um pouquinho a origem do universo, temos que ter uma ideia do tamanho desse negócio.